Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Vitencast, o podcast da Vitenbags. Estamos aqui em mais um episódio da série que estamos fazendo na Semana da Reforma. Caso você ainda não tenha visto os últimos episódios, assim que terminar, vai lá. Tá aqui no YouTube, no Spotify e em outras plataformas também. Hoje nós temos dois convidados. O Fábio, muito bem-vindo novamente. Olá, povo. É um prazer estar aqui mais uma vez no Vitencast e que seja um programa proveitoso e abençoador para todos que desejam conhecer um pouco mais de um lado não muito falado da reforma. E Jadson Targino, que já participou também, como o Fábio, de vários outros episódios do Vitencast. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês e com o Fábio. Acho que é a primeira vez que eu gravo junto com o Fábio, então eu me sinto muito honrado, não apenas de estar no Vitencast, mas por estar gravando aqui com o Fábio. E eu espero aí também poder estar fazendo alguma contribuição que possa edificar a vida de vocês e despertar o interesse de vocês para estudar exatamente essa área da reforma, que muitas vezes é esquecida, é colocada de lado. As pessoas pesquisam muito sobre a questão dos 5 solas e tudo mais, mas esquecem que a reforma foi muito além disso, dessas questões. A reforma tem muito a ver com a eclesiologia também. Então, tem tudo a ver com o assunto desse cast aí. Eu espero estar trazendo uma contribuição bacana. Devo comentar também aqui que é um prazer estar gravando com o Jadson também, né? Logicamente, como ele comentou, é a primeira vez que a gente está gravando junto, então realmente vai ser uma experiência nova, é um verdadeiro prazer. Trazemos aqui vocês para responder a uma pergunta, né? A reforma protestante rejeitou o episcopado? Então, para começar, vamos com o Jadson. Você poderia explicar para a gente o que é exatamente o episcopado? O episcopado é uma doutrina referente ao governo da igreja. Como é uma doutrina referente ao governo da igreja, a gente tem que entender que o episcopado ele é apenas uma perspectiva a respeito do modo como a igreja deve ser governada, de como a igreja deve ser organizada, de como a igreja deve ser dirigida, dentre outras perspectivas. Então a gente vai ter o presbiterianismo, o congregacionalismo e tudo mais. E como o nome já diz, né, no episcopalismo, basicamente a igreja vai ser governada pelos bispos. Como eu já havia dizendo, né, o próprio nome episcopado, né, episcopalismo, vem exatamente do fato que a igreja vai ser governada aí pelos bispos. Em inglês, bishop, que vem do termo episcopos, que vem, por sua vez, do termo do grego antigo episcopos, né, que traz aí um sentido de supervisor, aquele que observa de cima, aquele que supervisiona. Então, essa estrutura de governo eclesiástico, né, chamada episcopalismo, onde os bispos eles supervisionam a igreja e governam a igreja, ela é adotada por basicamente todas as outras igrejas que não surgiram, que têm um surgimento anterior ao período da Reforma Protestante, tais como, por exemplo, a igreja católica, romana, as igrejas ortodoxas orientais, as igrejas ortodoxas em si, e além dessas igrejas, né, que eu já mencionei que elas são de um tempo anterior ao da Reforma, nós vamos ter várias denominações posteriores à Reforma que acabaram mantendo, na verdade, essa forma de governo, tais como a Igreja Anglicana e algumas luteranas e até mesmo algumas denominações reformadas. Basicamente, é isso que significa episcopado. Governo da igreja através dos bispos ou episcopos, como nós temos no Novo Testamento. Então, nós vamos ter passagens como, por exemplo, em Atos, capítulo 20, versículo 28, que vai dizer que o Espírito Santo constituiu, dentre presbíteros, episcopos, bispos, supervisores, para pastorear o rebanho de Deus, a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Então você vê que o próprio apóstolo Paulo, em Atos, né, Atos capítulo 20, versículo 28, vai dizer que foi o Espírito Santo quem constituiu dentre presbíteros bispos para supervisionar a igreja de Deus. Então é uma coisa que não vem simplesmente do homem, vem de Deus mesmo. Foi o Espírito Santo que realizou. E aí, no caso, eu creio que as únicas divergências que você vai poder ter é na interpretação do que significa esse papel do bispo. Mas que existem bispos, que existem presbíteros que foram constituídos como bispo para apacentar, pastorear a igreja de Deus. Eu acho que isso é indiscutível. E aí, né, dependendo da forma como a gente vai interpretar o papel desses bispos, é que aí a gente vai ter ou o episcopalismo ou outras formas de governo. Perfeito, Jadson. A gente entendeu um pouco sobre o que é o episcopado, né? Como é que ele é constituído. Como é que o episcopado surgiu, como é que sua estrutura surgiu e quando, né? De que forma ele foi percebido na história da igreja, quem é que testemunha a sua existência.
Conta pra gente. Eu vou aí deixar o Fábio começar a comentar nessa. Ok, quando o episcopado surgiu, ou como o episcopado surgiu, a resposta mais curta é no Novo Testamento. Nós vemos claramente que os apóstolos tinham uma função que era superior dentro da igreja, né? Ou seja, a gente tem logo de cara os primeiros indícios de uma hierarquia, né? Muita gente que é contra o episcopado se opõe ao conceito de uma hierarquia eclesiástica. Porém, é bem evidente, né, que existia essa hierarquia desde cedo na igreja. Agora, além disso, né, o episcopado em si, como que surgiu, etc., que evidências que a gente tem, ou quem testemunha dele. Existem muitos debates sobre o Novo Testamento e eu não acho que eu estaria suficientemente preparado para discutir nesse episódio, né, esse tipo de coisa. Nós temos boas evidências do episcopado, pelo menos vamos chamar assim de monoepiscopado, né, ou seja, um bispo só para uma diocese, ou pelo menos para uma igreja, vamos dizer, que é um presbítero acima dos outros, ou um episcopo mesmo. Nós temos essa evidência já desde a epístola, saindo do Novo Testamento, né? Desde a epístola de 1 Clemente. Muita gente objeta 1 Clemente, como por exemplo o fato de sempre se referir, quando vai referir-se em primeira pessoa faz no plural, não fala eu, mas normalmente é nós, ou nós da igreja, né? Normalmente nesse plural, e daí concebe-se que, portanto, então a igreja de Roma não tinha um bispo, portanto era um colégio de presbítero, ou seja, um sistema presbiteriano. Porém, não é bem assim o caso. Você vai ver que dentro da mesma carta, o autor, né, seja Clemente ou outro bispo, né, isso é realmente mais debatível, mas seja quem for o autor de 1 Clemente, assumamos que foi Clemente, reconhece sim um monoepiscopado. Você vai ver ele se referindo à igreja de Corinto, porque, assim, no caso, para quem não sabe, a epístola de 1 Clemente é dirigida aos coríntios. Quando ele fala da igreja de Corinto, ele faz essa distinção entre bispo e presbítero. Tudo indica realmente que o autor deixa bem claro, assim, que existe essa distinção e que ele está ciente dessa distinção entre o bispo e o presbítero, pelo menos em ofício. Existe aí um debate que em alguns trechos ele pode estar usando os termos assim, de forma intercambiável, só que ainda assim isso não anularia a tese em si. Agora, se quer uma evidência mais sólida ainda, indubitavelmente você vai ter que recorrer para Inácio de Antioquia, que é tecnicamente contemporâneo, assim, a diferença entre os escritos de Santo Inácio e os escritos de Clemente vai variar, lógico, de autor para autor, dentro da academia vai opinar que um é um pouco mais antigo que o outro, mas digamos aí que é um torno de uns 20 anos de diferença, 30 no máximo de diferença. Então dá para considerar um autor contemporâneo. Santo Inácio de Antioquia, assim, não há dúvida sobre a distinção entre bispo e presbítero e a posição do bispo de primazia dentro da igreja nas epístolas dele, seja nas epístolas às igrejas ou a epístola que ele escreveu a Policarpo, que também é bispo em Esmirna. Então nós temos essas evidências muito primitivas, né, vamos dizer assim, bem antigas do episcopado. Então, assim, como eu comentei, resposta mais curta, no Novo Testamento, você tem ótimos ensaios mostrando sobre o episcopado no Novo Testamento. A propósito, o bispo Ray Sutton, que é o atual bispo da Reformed Episcopal Church, parte da Anglican Church in North America, escreveu um ensaio inteiro de mais ou menos umas 150 páginas ali, só falando sobre o episcopado no Novo Testamento e na Bíblia inteira, na verdade, né? Ele vai pegar desde os precedentes no sacerdócio do Antigo Testamento até as evidências neotestamentárias. O nome da tese dele é Captains in Courts, né? Então quem quiser pesquisar, vale muito a pena, é excelente. E daí tem essas outras duas evidências que eu trouxe da igreja que a gente chama de período subapostólico, né, que é logo após a morte dos apóstolos. Essa obra, né, o reverendo Jordano me passou, Fábio, é muito boa, recomendo muitas pessoas. Inclusive, se eu não me engano, essa tese é até gratuita, está disponível gratuitamente na internet. Então, corroborando aí com o que você disse, né, é bom ressaltar para as pessoas que todos esses documentos que você mencionou, tanto os documentos de Inácio, como os documentos de Clemente, né, se foi ele de fato que escreveu, são documentos ali do primeiro século, né, ainda, mesmo que os apóstolos praticamente já tivessem quase todos morrido, são documentos da igreja que acabou de sair ali das mãos dos apóstolos, que acabou de ouvir o ensino dos apóstolos, que aprendeu diretamente com os apóstolos. São documentos muito, muito importantes ao lado do Novo Testamento.
Mas quando a gente recorre ao próprio Novo Testamento, né, a gente vai observar vários indicativos de que existia um episcopalismo ali, né, que depois vai sendo sistematizado e desenvolvido da forma como nós observamos hoje. Por exemplo, quando Paulo, né, ordena Timóteo, quando Paulo coloca ali Timóteo para pastorear, e ele dá a Timóteo uma autoridade tão grande que, se vocês conferirem em 1 Timóteo capítulo 5, Timóteo, ele supervisionava outros pastores e ele aceitava denúncias contra outros pastores. Então, o que acontece? Se Timóteo ele não pudesse supervisionar o trabalho de outros pastores, se ele não tivesse uma autoridade acima da autoridade de outros pastores, ele não poderia receber denúncias contra outros pastores e resolver a situação. Então, assim, o que é o episcopado na prática? Qual é a essência do episcopado? A essência do episcopado é que pastores podem ser pastoreados por outros pastores. Então, se você tem uma dinâmica onde tem uma pessoa que supervisiona o trabalho de outros pastores, recebendo inclusive denúncias contra essas pessoas e podendo estabelecer, ordenar outros ministros, isso é um episcopado, ainda que você não queira chamar assim. Até porque, por exemplo, tem bispos que são chamados por outros nomes e por aí vai. Cada tradição muitas vezes dá um nome diferente aos seus respectivos líderes e tudo mais, enfim. Mas se ele está exercendo uma função de supervisão em relação às outras pessoas, ele acaba assumindo uma função de um bispo. Então você vai ver isso aí no Novo Testamento, né? Não apenas Timóteo, mas Tito também, dada a Tito a autoridade de disciplinar outros ministros e de ordenar outros ministros. Quando a gente observa também o Novo Testamento, né, a gente vê a função dos apóstolos. Os apóstolos, né, tem uma amiga que é ortodoxa que gosta muito de falar dessa forma, ou é um amigo que me disse isso, eu gostei, eu peguei isso para mim. Os apóstolos, na visão da igreja ortodoxa, por exemplo, eles eram como que bispos que tinham uma jurisdição universal. Eles eram os únicos bispos que tinham jurisdição universal. Por quê? Se a gente observar, os apóstolos podiam dar uma ordem, organizar, né, eclesiasticamente qualquer igreja, mesmo que eles não estivessem nem ali presentes. Tanto é que eles enviavam epístolas, né, contendo ordens autoritativas para os irmãos que eles deixavam nas igrejas que eles haviam plantado. O apóstolo Paulo, ele constantemente fazia isso. Todos os apóstolos que a gente tem notícia no Novo Testamento que escreveram cartas deixando ordens, né, relativas a ordenação local das igrejas, tudo isso aí são testemunhos a favor aí dessa função apostólica de supervisionar as igrejas. Isso é a função de um bispo, né? A supervisão das igrejas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha poder até mesmo para excomungar pessoas, certo? Que ele sequer estava vendo naquele momento. Ele poderia enviar uma carta e excomungar alguém, como, por exemplo, o caso de 1 Coríntios 5, onde houve um escândalo na igreja e ele, junto aos ministros locais da igreja, teve que excomungar alguém, mesmo que ele não estivesse ali presente. E ele readmitiu a pessoa à comunhão na segunda carta que ele enviou. Quando a gente olha e observa o Novo Testamento inteiro, a gente observa isso. Não apenas os apóstolos supervisionando as igrejas, como também a gente observa pessoas sendo capacitadas pelos apóstolos e deixadas pelos apóstolos em certos locais, pastoreando várias comunidades que tinham exatamente esse poder de supervisionar outros ministros e até mesmo de receber denúncias e outras coisas a favor ou contra esses respectivos ministros. Então, tudo que a gente precisa para um episcopado é basicamente isso, a gente compreender essa realidade, esse testemunho inicial da igreja do período subapostólico, somado à maneira, o modus operandi do ministério apostólico e o testemunho das cartas chamadas cartas pastorais a respeito desses ministros que foram deixados pelos apóstolos já é muito, muito suficiente. Maravilha. Então a gente tem aí o testemunho de São Clemente, Santo Inácio, 2 bispos do primeiro século e um corpus geral do Novo Testamento, em que indica uma autoridade superior de bispos sobre os pastores que eles estabelecem nas diversas cidades, né? Então eles podem julgar, eles podem excomungar, eles podem estabelecer novos pastores. Então esse é basicamente o resumo. Agora, o Jadson falou no começo que basicamente todas as igrejas no período pré-reforma tinham o episcopado como um governo eclesiástico, né? A igreja católica romana, a igreja ortodoxa e as igrejas não calcedonianas. Então, quando a reforma surge, ali no seu
na sua proposta original, ela falava alguma coisa contra o episcopado? O que é que ela tinha algum problema especificamente contra esse tipo de governo? A posição inicial dela não é de rejeição de forma alguma. Na verdade, a preocupação principal da reforma, qualquer pessoa que estuda com afinco os escritos dos reformadores vai saber que a principal preocupação deles era, acima de tudo, a doutrina da justificação, e daí depois entrar na questão da autoridade, né? A doutrina da sola escritura. Agora, a forma de governo da igreja e esse outro tipo de assunto são normalmente considerados não tão imediatos de serem revistos, e no final das contas acabam sendo. Mas no primeiro momento, os reformadores em nenhum sentido tinham posição contrária ao episcopado. Se você for, por exemplo, entre os luteranos, que pode-se dizer que são realmente os primeiros reformadores formalmente ditos, assim, você vai ali para a Confissão de Augsburgo, né? E você vai, vamos pegar, por exemplo, se você vai para o artigo número 14, da Confissão de Augsburgo, e você pega a tradução do texto latino, você vai encontrar o seguinte dizendo: da ordem eclesiástica ensinam que ninguém deve publicamente ensinar na igreja ou administrar sacramentos, a menos que seja legitimamente chamado. Esse chamado no texto em alemão, melhor dito da seguinte forma: ninguém deve publicamente ensinar ou pregar ou administrar os sacramentos da igreja sem que tenha sido regularmente chamado, né? Que tenha sem chamado regular. O que isso significa, né? Assim, é um texto curto, mas ele tem uma implicação muito grande sobre a ordem da igreja. Os reformadores, inicialmente, eles tinham essa preocupação do chamado regular. Leia-se, a ordem regular da igreja ser mantida. Eles evitavam que a coisa se tornasse uma anarquia, onde as pessoas simplesmente escolhessem os seus próprios líderes e pronto. Não era essa a intenção. A intenção era que realmente todos os chamados fossem regulares. Quando eles escreveram Confissão de Augsburgo, veio a resposta depois dos católicos romanos, né? Propriamente a chamada Confutatio Pontificia. Em resposta à Confissão de Augsburgo, eles disseram: quando confessam no artigo 14 que ninguém deve administrar a palavra de Deus e os sacramentos da igreja, a menos que seja devidamente chamado, deve entender-se que chamado devidamente é aquele que é chamado segundo a forma do direito, de acordo com as cláusulas e os decretos eclesiásticos até agora observadas em toda parte do mundo cristão, não segundo o chamado jeroboíta ou tumulto do povo ou qualquer outra intrusão desordenada, não chamado como Arão. Nesse sentido, portanto, é recebida a confissão. Devem ser admoestados, entretanto, a perseverarem nisso, a não admitirem em seus domínios a ninguém, nem como pastor, nem como pregador, menos que seja corretamente chamado. E a isso Melanchthon responde uma coisa muito interessante que demonstra bem a posição dos reformadores luteranos em relação ao episcopado e, na verdade, toda a ordem eclesiástica, né? Porque você vê ali na Confutatio uma preocupação legítima de que não só a igreja dos reformadores abandonasse os bispos canônicos, mas que realmente fosse um tumulto, né? Ou seja, existia realmente a possibilidade da igreja ser reestruturada do zero. E Melanchthon responde dizendo que esse não é o intuito deles e que, na verdade, eles desejam preservar. Ele responde o seguinte: no artigo 14, no qual dizemos que ninguém, exceto ao chamado corretamente, deve conceder-se à administração dos sacramentos e da palavra na igreja, aceitam-no com a ressalva de que usemos a ordenação canônica. Quanto a esse assunto, muitas vezes testemunhamos nesse conclave que desejamos com a máxima vontade conservar a ordem eclesiástica e os graus na igreja, ainda que feitos com autoridade humana, pois sabemos que o sistema eclesiástico foi constituído pelos pais da maneira descrita nos cânones com propósito bom e útil. E daí ele tem uma ressalva. Essa observação, no final, acaba sendo um tanto determinante, infelizmente, né? Mas ele diz o seguinte: mas os bispos ou coagem aos nossos sacerdotes a rejeitarem e condenarem a espécie de doutrina que confessamos, ou com nova e inaudita crueldade, matam os pobres inocentes. Essas razões impedem os nossos sacerdotes de reconhecerem esses bispos. Assim, a crueldade dos bispos é a razão por que em alguns lugares se dissolvem aquela ordem canônica que muito desejávamos conservar. Vejam eles de que maneira prestarão contas a Deus por dispersarem a igreja. Não estão nossas consciências em nenhum perigo nessa questão, porque, como sabemos que nossa confissão é verdadeira, pia e católica, não devemos
aprovar a sevícia dos que perseguem essa doutrina. E sabemos que a igreja está entre os que ensinam a palavra de Deus retamente e retamente administram os sacramentos. Não entre aqueles que, além de tentarem destruir o verbo de Deus por meio de éditos, ainda trucidam os que ensinam o que é justo e verdadeiro, para com os quais, posto façam algo contra os cânones, os próprios cânones são mais brandos. Além disso, queremos aqui testificar mais uma vez que, de boa mente, conservamos a ordem eclesiástica e canônica se os bispos tão somente desistirem de raivar contra as nossas igrejas. Essa nossa vontade nos excusará tanto aos olhos de Deus como entre todas as nações, para toda a posteridade, de modo que não se poderá imputar-nos que é minada a autoridade dos bispos, quando os homens lerem ou ouvirem que nós, procurando afastar a injustiça sevícia dos bispos, nenhuma equidade podemos alcançar. Ou seja, eu li toda a apologia aqui, né? O resumo é realmente, eles não rejeitaram o episcopado. O problema nunca foi o episcopado para os reformadores luteranos. O problema começou a se tornar quando o receber a ordem dos bispos passou a se tornar uma ameaça, né? Os bispos alemães eram muito amigos, ou melhor, amigos, não vamos dizer próximos, assim, do arcebispo de Mainz, que foi o arcebispo que tecnicamente foi atacado por Lutero nas 95 teses. As 95 teses criticam Tetzel, mas Tetzel era funcionário, vamos dizer, entre aspas, do arcebispo de Mainz, que era o Alberto de Brandemburgo. E por conta disso, os bispos alemães começaram a realmente obrigar que os sacerdotes reformadores rejeitassem a doutrina, ou em certos casos realmente entregavam eles para a morte. Então Melanchthon expressa aqui que o desejo deles é preservar sim a ordem eclesiástica, mas que eles estão sob dificuldade, porque os bispos estão raivando, na palavra dele, né, contra os sacerdotes reformadores, que isso realmente estava dificultando com que se obedecesse os bispos na época. Porém a ordem em si, ou como ele fala, que o sistema eclesiástico, ele foi realmente constituído pelos pais da maneira descrita nos cânones, com propósito bom e útil. Em resumo, inicialmente a gente diria isso, né? Os reformadores luteranos tinham essa posição de não rejeitar o episcopado. Você vai ver mais posteriormente, né, nos artigos de Smalcalde, Lutero sendo um pouco menos amigável aos bispos do que Melanchthon. Porém, ainda assim é um assunto que tem que ser minuciosamente estudado em Lutero, né? Porque ele tinha uma posição ali que é bem complexa. Mesmo Paulo Althaus, que fez ali a obra, a Teologia de Martinho Lutero, ele não consegue aprofundar tanto quanto seria desejável, porque ele mesmo reconhece que existem várias dificuldades de entender, às vezes, o que o Lutero está querendo dizer, ou qual a visão mais clara de Lutero sobre o assunto. Então, em geral, dos luteranos, pelo menos alemães, a gente teria isso. Nós vamos ter ali também, entre os luteranos escandinavos, aí realmente uma consumação dessa preservação. Então a Igreja da Suécia, particularmente, é muito elogiada por isso. Ela conseguiu preservar a ordem canônica perfeitamente, né? Todos os bispos foram continuamente ordenados e a Igreja da Suécia pode-se dizer que foi o lado bem-sucedido da reforma. Digamos que assim, a reforma sueca teria sido o sonho de Martinho Lutero. Foi uma reforma calma, tranquila e gradual. Né? O Bo Geertz, no livro dele sobre a igreja, né, que é um livro de história eclesiástica, ele dedica ali um tempo a falar só sobre a reforma sueca, porque afinal de contas ele era um sacerdote luterano sueco. E ele faz diversos elogios à reforma sueca. Ele fala realmente, foi muito gradual, ele fala, é muito comum, por exemplo, você estar numa igreja da Suécia que seja antiga o suficiente, né, logicamente, e no fundo dela, no fundo da sacristia dela, na verdade, você encontrar uma parede onde tenha o nome de todos os sacerdotes e bispos, né, que passaram por ali, ou que presidiram aquela igreja. E os nomes estão preservados em sua forma original. Então, se o nome é em latim, está em latim, se está em sueco, está em sueco, se está em outra língua, está em outra língua. Né? Então, está perfeitamente preservado e vai ali se adicionando ao longo do que vão chegando. E é muito interessante, ele fala, nunca houve uma interrupção ali, tipo, a lista continuou ininterruptamente. E ele fala, se você vê, a transição da reforma sueca foi tão gradual que se você perguntar para alguém onde nessa lista, dessa lista, quem que foi o primeiro ministro, assim, propriamente dito evangélico, não vão conseguir pontuar perfeitamente quem que foi o primeiro. Simplesmente foi cada vez mais reformando e se tornando mais uma igreja que eu diria que, como eu disse, né, seria o sonho de Martinho Lutero. Uma igreja que, como o Bo Geertz mesmo fala, que ela corrigiu o erro através do ensino correto, né? Quando ele fala no livro dele, eu vou até ler aqui esse trecho, você vai encontrar isso na página 81 da edição King
Lindo, né, de Christchurch. Então vamos lá, ele diz o seguinte: mas a Igreja da Suécia de forma alguma se separou da Igreja Católica de Cristo. Não rejeitamos de forma alguma as ordens da Igreja Antiga, como fazem todos esses entusiastas, anabatistas, profanadores dos sacramentos, zwinglianos, calvinistas e tantos outros. Pelo contrário, desejamos manter muitas ordens que têm estado em uso não só sob o Papa, mas também em toda a cristandade. Em primeiro lugar, nossos dias santos em nossas igrejas, nossos bispos, padres e diáconos, nossas missas com seus firmes rituais, nossos atos religiosos e cerimônias e muito mais, que de forma alguma devemos rejeitar apenas porque foram usados também sob o Papa. Também não queremos jogar fora o bom com o mal como fazem os iconoclastas. Queremos manter a igreja dos nossos pais depois de ter corrigido os abusos com a instrução cristã. Assim, conservamos pinturas e esculturas, as horas de oração e vestimentas, altares, paramentos, cálice e patena. Da mesma forma, chamamos a ceia do Senhor de missa, como ela sempre foi chamada na cristandade. Ele desenvolve bastante sobre a ordem da igreja de 1571, que foi escrito pelo Laurentius Petri. Se eu não me engano, foi o arcebispo sueco que tinha essa inclinação mais reformada. E nesse documento ele realmente passa um tempo da obra tratando sobre isso. Então, existem diferentes grupos entre os luteranos. Em geral, os primeiros luteranos queriam manter, né? Agora, se eles conseguiram é outra história. Mas os outros luteranos, os escandinavos, não só quiseram manter, mas conseguiram manter. Aí, além disso, você vai ter também, logicamente, os anglicanos, né? Que conseguiram preservar o episcopado perfeitamente também. Claro, a reforma inglesa foi muito mais conturbada do que a sueca, infelizmente. Bem infelizmente. A da Suécia foi bem pacífica. Tanto que você não tem casos de martírio durante a reforma na Suécia. Tampouco divisão da igreja na Suécia. É bem interessante. Durante um bom tempo, os reformadores e os católicos romanos conseguiram dividir a mesma paróquia, né? Sem nenhuma dificuldade. Os bispos também conseguiram dividir todos debaixo da mesma arquidiocese. Bispos às vezes mais reformadores e outros de outras dioceses são um pouco mais católicos. Mas então a gente tem os anglicanos e outros grupos aí que também conseguiram manter o episcopado. Sinceramente, eu acho que essa exposição foi mais do que suficiente. Eu apenas colocaria aí que o único grupo da reforma, assim, que dentro da reforma histórica, dentro da ala que não era a extremista, militou mesmo, assim, duramente contra o episcopado, as alas mais puritanas, né? O pessoal do presbiterianismo. Por quê? O pessoal do presbiterianismo, eles entendiam que Jesus e os apóstolos, eles tinham deixado uma forma de governo na igreja que é de júri divino, né? Ou seja, de direito divino. E qual era essa forma de governo? O presbiterianismo. Segundo eles, foi essa forma de governo que os apóstolos deixaram, que a igreja primitiva não preservou e que eles tinham que fazer a igreja retornar à escritura para cumprir essa organização eclesiástica que era originalmente deixada pelos apóstolos. Por causa dessa visão, né, do presbiterianismo como literalmente com o artigo definido mesmo, a forma de governo que os apóstolos deixaram, eles causavam muitos problemas nas igrejas por onde eles passavam, particularmente na igreja da Inglaterra, né, porque a ala mais presbiteriana da igreja da Inglaterra queria fazer uma mudança extremamente radical. Inclusive, isso tornou necessário o famoso presbítero Richard Hooker, né, na sua obra The Laws of Ecclesiastical Polity, escrever contra eles. Ele precisou elaborar essa apologia contra os puritanos por causa da revolução que eles estavam querendo causar os presbiterianos da Anglo-Saxônia. Ele tem até uma frase em que ele questiona assim, parafraseando, porque eu não lembro exatamente como é. Se a forma de governo que eles pregam é realmente a verdadeira, porque nenhuma das igrejas, seja Antioquia, Alexandria, Roma, etc., não havia adotado ainda esse modelo até os nossos dias. Eu acho que valeria apontar uma coisa que eu ia me esquecendo. Justamente que Calvino ele não tinha uma aversão ao episcopado, né? Que o Jadson ele bem comentou, o grupo que rejeitou bem o episcopado foram mais os puritanos, os anabatistas, pietistas sem dúvida também, e os presbiterianos, e muita gente vai associar imediatamente ele Calvino, mas realmente Calvino não rejeitou o episcopado. Por exemplo, se você for ao comentário dele, 1 Timóteo 4,14, que, né, seria uma passagem muito importante para presbiterianos, você pode perfeitamente tirar dali também uma interpretação episcopal, né? E não só, na verdade, o comentário dele a Gálatas 2,9, eu cito aqui da edição brasileira da Editora Fiel, né? O comentário dele a Gálatas 2,9, você vai encontrar isso no capítulo 69, né, da edição brasileira, você vai ver o seguinte, ele
ele tá comentando justamente sobre terem mencionado ali, sobre Paulo ter mencionado Tiago, ele fala: no que concerne a questão de posição, é surpreendente que Tiago seja apresentado ante Pedro, mas a razão talvez esteja no fato de que ele presidia a igreja de Jerusalém. Assim, muita gente não percebe que é um detalhe sutil, mas é um detalhe importante. Presidir a igreja de Jerusalém é dado a uma única pessoa o papel de presidir a igreja, e a quem não entende isso e acha, isso é um ofício exclusivo dos apóstolos. Em nenhum momento é dito isso por Calvino, na verdade. Isso é um ofício de um bispo, que Calvino está afirmando ali tecnicamente assim, que Tiago era bispo da igreja de Jerusalém. Não só isso, mas em uma das cartas de Calvino, ele vai falar o seguinte, né? Episcopatus ipse ad eo profectus est episcopi munus dei autoritate constitutium est et legibus definitum. Ou seja, aquele que é feito bispo procede do próprio Deus. O episcopado foi estabelecido pela autoridade de Deus e regulado por suas leis. E também na De Necessitate Reformandorum Ecclesiarum, você vai ver ele dizer que se eles recebessem uma hierarquia onde houvessem bispos, ele mandaria que todas as pessoas que se rejeitarem a obedecer os bispos fossem anatemizados. Então, Calvino realmente tinha uma posição favorável ao episcopado, na verdade, só que isso não é muito comentado. Porém, depois da reforma ali na Inglaterra, você vai ver Calvino tendo uma posição muito positiva para com o episcopado, particularmente pela admiração que ele teve pelo Eduardo VI. Tanto Calvino quanto Bullinger, eles se ofereceram para que tornassem Eduardo VI defensor deles e que enviasse bispo para a igreja deles através de uma epístola. Só que essa epístola, ela foi interceptada por Bonner e Gardner, né, que eram dois bispos romanos que ficavam ali no caminho, e eles resolveram farsantemente responder essa epístola de uma forma extremamente indelicada, que acabou deixando Calvino desistir do projeto de instaurar ali um episcopado na região ali da Suíça. E isso você vai encontrar justamente num manuscrito do arcebispo Abade, que era amigo de Calvino, onde ele chega a pedir desculpa para Calvino no mesmo documento, né? E esse foi encontrado nos arquivos de Lambeth. Então é bem interessante, você vai ver que nos documentos do Matthew Parker você vai encontrar que Calvino e outros protestantes da igreja de Genebra teriam tido episcopado se fosse permitido, porém houve ali essas contravenções. Então até mesmo o famoso Calvino, ídolo dos presbiterianos, pelo menos em algum momento da vida dele, ali mais posterior, ele tinha uma posição favorável ao episcopado, porém ele não conseguiu instaurar por uma artimanha dos opositores dele. Isso é bem interessante de se saber. Perfeito, a gente entendeu aí bastante já quem rejeitou, quem aceitou, quem conseguiu preservar, né? Mas quem preservou o episcopado? Por quê? Quais são as motivações? Muitas pessoas dizem que, por exemplo, a Inglaterra só preservou o episcopado porque não estava afim de conturbação. Eles achavam que era ok, tanto faz, a gente vai ficar com quem já tem mesmo. E outros dizem que o episcopado ele foi preservado por causa de sucessão apostólica e outras coisas. Explique pra gente aí, quem preservou o episcopado, por que preservou, e quem rejeitou, por que rejeitou? As pessoas que manteram essa forma de governo em suas igrejas, elas o fizeram porque elas tinham a mentalidade de que essa forma de governo não era simplesmente uma convenção humana, algo de direito humano, mas sim que ela havia sido instituída pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus através dos apóstolos e por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o episcopalismo é algo de júri divino. É bem certo que houveram também algumas alas que preservaram o episcopado por motivos utilitários. Como assim? O episcopado não é necessariamente algo que o apóstolo deixou, que os apóstolos praticavam, mas é útil para a igreja, então vamos preservar. É certo que haviam pessoas que tinham essa mentalidade, mas a maioria das pessoas que preservou perfeitamente, preservou porque entendia que o episcopado era algo de júri divino. Com júri divino eu quero dizer o seguinte, que era algo que realmente os apóstolos praticavam, que os apóstolos praticavam porque realmente havia sido estabelecido por Deus, havia sido colocado por Deus daquela forma. E aí a gente pensa, se o episcopado era necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, para que a igreja primitiva funcionasse bem, por qual motivo nós acreditaríamos que a igreja, depois que os apóstolos morreram, não mais necessitaria dessa mesma organização?
para continuar funcionando de forma saudável? Quem é que disse que a igreja, depois que os apóstolos morrem, agora ela já pode ficar independente de uma supervisão episcopal, como havia na própria época dos apóstolos? Então, assim, as pessoas que defendem que é meramente uma coisa utilitária, elas não param para pensar nisso. Que se Deus achou necessário que a própria igreja, no seu surgimento, para o seu bom funcionamento no primeiro século, precisava de um governo assim, quem somos nós para achar que a igreja que veio depois disso não precisa para funcionar bem? Então, assim, você vê que, por exemplo, até os apóstolos que foram chamados diretamente pelo próprio Cristo, como Paulo, né? Paulo, ele teve uma experiência direta com o próprio Cristo, mas antes que ele começasse publicamente o seu ministério, ele teve que ser ordenado pela liderança da igreja local. O ministério de Paulo teve que ser validado, mesmo que Paulo tivesse sido diretamente chamado por Cristo. Então, assim, isso é uma lição muito grande para a gente. Se nem o apóstolo Paulo iniciou o seu ministério sem ser ordenado por alguém que havia sido ordenado anteriormente, quem somos nós? Se a igreja primitiva, por inspiração do Espírito Santo, reunia seus bispos, presbíteros e fazia a discussão de forma conciliar, quem somos nós para não fazer também? As pessoas que dizem que era meramente uma coisa de júri humano e que pode ser mudada, em outras palavras, elas estão argumentando basicamente o seguinte: a forma que os apóstolos, por inspiração do Espírito Santo, fazia era boa, mas não era melhor que a nossa. E é por isso que agora eu vou colocar a nossa, porque a nossa é melhor. Mesmo que a pessoa não argumente isso explicitamente, a mentalidade que está por trás da mudança da forma que os apóstolos utilizavam é essa, que a forma que ela está estabelecendo é melhor do que a dos apóstolos. Eu penso isso. Quando a gente observa para o que o Espírito Santo fez ali no primeiro século, a igreja funcionando bem porque ela estava sob essa forma de governo, eu pensei que a gente tem que se adequar a essa forma de governo. E não achar que a gente agora, depois que os apóstolos morreram, pode inventar formas melhores do que a dos apóstolos por inspiração do Espírito Santo. Resumindo, as pessoas que mantiveram porque entendiam que era uma coisa de júri divino. O sacerdócio delas, o ministério delas precisava ser validado da maneira correta, e a maneira correta é através da manutenção do episcopado, que é quando alguém que tem autoridade apostólica supervisiona ministros que são por ela ordenados, ou por outras pessoas que também têm autoridade apostólica. E isso é necessário para o bom funcionamento da igreja, para que as pessoas não cheguem fazendo qualquer coisa, para que as pessoas não tomem indevidamente funções dentro da casa de Deus que não lhe pertencem. A gente pode começar a partir daí. As pessoas que mantiveram na sua maior grande parte porque entendiam que o episcopado não é simplesmente uma ideia humana, mas algo que realmente se originou no coração de Deus e que garante o bom funcionamento da igreja. E outras pessoas entendiam que era meramente porque era uma forma boa, né? É uma visão mais utilitarista, mas assim, essa é a grande minoria das pessoas, digamos assim, que defendeu ferrenhamente o episcopado. Porque assim, se é realmente uma coisa que é só porque é benéfico para a igreja, é só alguém chegar e provar para aquela pessoa que outras formas podem ser mais úteis, que ela muda. Se você não tiver uma boa razão mesmo, uma razão que não seja acidental, mas uma razão que seja essencial para a manutenção do episcopado, as pessoas rapidamente mudam de posição, se você não apresentar esse tipo de razão. Isso é até provado hoje em dia. Você vê muita gente falando, eu acredito no episcopado BNS, né? Que seria um episcopado porque é bom, como já está falando. Mas fala assim, o episcopado é bom, mas eu não quero. Basicamente assim, a gente tá bem sem o episcopado, mas ele é bom. É uma posição de muita gente hoje em dia. Pois é. Aí só para encerrar, imagina aí, né, gente, na igreja primitiva. Apóstolos, eu acho que a forma que vocês estão utilizando é boa, mas eu acho que a minha, entendeu? E a pessoa inventa e funda a própria igreja dela e governa a própria congregação dela. Imagina se fosse assim. Imagina se as pessoas pudessem ter esse tipo de mentalidade nos tempos em que os apóstolos viviam. Não tem coerência, gente. Então, acho que um bom teste para a gente saber se a nossa eclesiologia é bíblica ou não é a gente imaginar. Será que se os apóstolos estivessem vivos nos tempos de hoje, minha igreja estaria se enquadrando? Minha igreja funcionaria bem, lidaria bem com o fato de que uma pessoa que não está aqui pode mandar e desmandar nas coisas daqui, porque basicamente todas as outras formas de governo assumem algum tipo de soberania da igreja local e assumem algum tipo de igualdade entre os ministros, né? Se anula um pouco a questão das hierarquias. A gente sabe que se a gente inserir os apóstolos,
nesse tipo de mentalidade, os apóstolos basicamente não vão poder exercer as funções que eles exerciam na igreja primitiva. Então, algo está errado aí. Então, eu penso que não é os apóstolos que estavam equivocados, mas nós é que estamos equivocados quando a gente muda as coisas. É basicamente isso que eu tenho para dizer. E aí a gente vai, por exemplo, na Reforma Anglicana, né? A gente vai ver várias alas e várias compreensões diferentes. Então, você vai ter puritanos que eram mais de boas com o episcopado, que eles tinham essa visão utilitarista, né? Já você vai ter puritanos que entendiam que a forma de governo da igreja era de júri divino, não era a episcopal, mas era presbiteriana. E é por isso que a igreja deveria mudar. Você vai ter anglicanos que defendem que é de júri divino. Você vai ter anglicanos que são extremamente episcopais, mas têm uma visão mais utilitarista. Então, você vai ter muitas alas dentro da igreja da Inglaterra. Mas o que realmente prevaleceu mesmo nos nossos documentos oficiais é que o episcopado é algo de júri divino. Até porque, por exemplo, no ordinal, né, de 1662, qualquer ministro de uma denominação não episcopal, para poder exercer o ministério na Igreja da Inglaterra, deve ser reordenado. Isso significa o quê? Que as ordenações que ocorrem fora do âmbito episcopal são inválidas. Essa é a consequência necessária. Fica implícito aí para a Igreja da Inglaterra que é necessário ser ordenado através de um episcopo, de um bispo. O modelo episcopal é necessário como consequência lógica para a validade dos ministérios na Igreja. Então, essa é a visão que prevaleceu na Igreja da Inglaterra, queiram anglo-reformados, anglo-calvinistas aceitarem ou não. Que, assim, é muito bom. Cada pessoa quer dar a sua opinião sobre quer que a igreja anglicana defendeu ou não, e no fim das contas os documentos confessionais da igreja ficam ignorados. E não funciona assim. Você vai ver que os luteranos alemães, eles não liam o episcopado como de direito divino, e eles justamente tiram ali das escrituras a conclusão deles, no caso, né, lógico, não é algo que eu concorde em si, de que o episcopado em si não é de direito divino, que a função pastoral é de direito divino, ou seja, o ofício é de direito divino, Deus dá esse ofício de direito divino, mas como ele será distribuído, como será a economia desse direito, ou seja, a divisão do ofício, essa divisão, essa economia, ela é de direito humano. De direito divino é o ofício, de direito humano é a economia do ofício, né? Então, lógico, isso mais que esteja no Concórdia, outras igrejas luteranas que subscrevem o livro de Concórdia não concordam totalmente. É aí que tá, né? O livro de Concórdia não é tido pelos luteranos como a Bíblia. Você subscreve o livro de Concórdia por completo, só que não significa que cada frase que está nele é a devida interpretação da Bíblia. Tem visões pessoais aqui dentro. Você vai ter, às vezes, posições, algumas falas mais acaloradas de Lutero aqui, outras mais brandas de Melanchthon e de outros reformadores, que são muito pessoais e que você não é obrigado a concordar letra por letra, mas que o conteúdo dele, de uma forma geral, é a interpretação correta das escrituras e, às vezes, tem discordâncias. A Igreja da Suécia, hoje em dia, ela não subscreve mais o livro de Concórdia por completo, no sentido de, ele é totalmente, mas eles dizem que eles subscrevem apenas onde ele concorda com a Bíblia, né? Que é uma posição que no final das contas não significa muita coisa, assim, tipo, então tecnicamente você não subscreve de verdade, mas e mesmo subscrevendo, ela discordava desse ponto e tinha todo o direito de discordar. Você vai ver que a Igreja da Suécia, ela definitivamente vê o episcopado durante a história dela pós-reforma, eles são legítimos luteranos, a gente não pode remover isso deles e dizer, não, eles não são luteranos por causa disso. Isso é ridículo. Mas eles são devidamente luteranos e eles, desde a reforma até hoje, eles sempre viram o episcopado como de direito divino, né? E mesmo ali na década de 90, ali nos primeiros debates sobre a comunhão de Porvoo, Dinamarca, muitas vezes apelando até mesmo para o livro de Concórdia, sobre trechos ali para mostrar, olha, a opinião dos reformadores aqui e aqui divergiam, e a Igreja da Suécia fez uma defesa contra a Igreja da Dinamarca, que também é luterana, que a Igreja da Dinamarca protestou que o episcopado não era de direito divino, que sucessão apostólica era uma doutrina problemática, seria de difícil aceitação toda a doutrina em si, ou seja,
hoje de que igrejas que não têm a sucessão apostólica não são igrejas devidamente, né? Isso é o que a igreja da Dinamarca mais protestava. A igreja da Suécia, ela faz uma defesa do episcopado como de direito divino, necessário para uma igreja verdadeira, etc. Claro, aqui eu tô só expondo o que a igreja da Suécia diz, né? Para mostrar justamente que havia essa divergência mesmo entre os luteranos. Melanchthon queria preservar a ordem dos bispos, mas não via como de direito divino. Lutero, às vezes, parece querer preservar essa ordem, mas por não ver como de direito divino, ele às vezes fala, então não tem como fazer aqui, não vai ter como preservar, então deixa pra lá, né? Então, por exemplo, na Letônia, que a igreja da Letônia hoje é episcopal e tem sucessão apostólica porque ela foi ordenada para a igreja da Suécia no começo do século passado, até então, desde a reforma até então, ela era uma igreja congregacional, e quem recomendou mais ou menos esse sistema de governo na época foi o próprio Lutero, meio que como um sistema emergencial. Claro, a posição de Lutero de abrir mão do episcopado também pode ser associada a outras questões, como por exemplo, você vai ver evidentemente em Lutero uma sensação de fim eminente, né? Ou seja, Lutero, ele toda hora pensava, ok, Cristo vai voltar a qualquer segundo agora, a gente está no fim dos tempos, são os últimos anos do mundo, não vai dar para obedecer tudo, a gente está numa situação de emergência, né? Várias coisas entram em questão, mas sem dúvida os alemães, eles não viram o episcopado como de direito divino, mas isso não torna os luteranos todos assim, né? Como eu comentei, tem o exemplo dos suecos e outros luteranos aí também que viram diferente. Agora, para finalizar, o Jadson citou o ordinal da Igreja Anglicana, né, do Locke de 1672. Gostaria de ler aqui, por último, parte do ordinal de consagração episcopal. Ele vai dizer o seguinte: as Sagradas Escrituras e os antigos escritores cristãos expressam com clareza que, desde os tempos do Novo Testamento, têm existido diversos ministérios na Igreja. A Igreja cristã tem sido caracterizada por apresentar 3 ordens distintas de ministros ordenados: a ordem do episcopado, a ordem do presbiterado e a ordem do diaconato. Os bispos continuam a obra apostólica de dirigir, supervisionar e unir a Igreja. Os presbíteros e diáconos, junto com os bispos, participam do governo da Igreja em seu trabalho missionário e pastoral e na pregação da palavra de Deus. Aos presbíteros cabe a função de ministrar os santos sacramentos, liderar as congregações locais em seu crescimento espiritual e na realização do ministério. As pessoas escolhidas e reconhecidas pela Igreja como chamadas por Deus ao ministério ordenado são admitidas a estas sagradas ordens por meio da oração solene e da imposição de mãos do bispo. Tem sido e a intenção e propósito desta igreja, no caso da Igreja Anglicana, manter e continuar essas ordens e, para isso, os ritos de ordenação e sagração são estabelecidos. A nenhuma pessoa é permitido o exercício das funções de bispo, presbítero e diácono nesta igreja, a menos que assim tenha sido ordenado com a imposição de mãos de bispos devidamente qualificados. Então, parece que essa posição é da Igreja da Inglaterra, uma grande igreja da Reforma, é a posição de várias igrejas luteranas que participaram da Reforma, e foi a intenção, por um motivo ou outro, de outros reformadores. Infelizmente, hoje em dia, é uma posição defasada, entre muitas aspas, os herdeiros da Reforma, né, os protestantes modernos. É algo que nós devemos resgatar para a constituição de uma igreja católica, una, santa e apostólica. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu agradeço também aos nossos convidados. Se você está vendo pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos episódios. Se você nos acompanha em alguma rede social e veio aqui por ela, pelo Spotify, outra plataforma, ative as notificações dessa rede social, que nós vamos te avisar lá também. Siga-nos no Instagram. Se sobrou alguma dúvida sobre esse assunto, vá no nosso Instagram, @VitemBags, com 2 S no final. Nós temos alguns destaques lá sobre episcopado e outros assuntos. Se tiver alguma dúvida, provavelmente ela vai estar respondida lá. Caso não, nosso story vai ter uma caixinha de perguntas esperando você. É só ir lá fazer perguntas e responderemos com o maior carinho possível. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Jadson, Fábio, pode se despedir? Bom, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Espero que esse episódio seja de proveito para todos que ouviram, né? Que seja edificante e que leve a reflexão a todos que ouviram, seja você um leigo ou principalmente se você for um presbítero, né? Um pastor em alguma igreja, leve isso para sua reflexão teológica e a importância disso. Em geral, uma informação para o público sobre um assunto que muitas vezes é ignorado, que na verdade é bem importante. E mais uma vez é um prazer estar aqui pela primeira vez com o Jadson. Foi realmente muito, muito proveitoso, assim. Foi uma conversa muito edificadora. Um abraço. Pessoal, eu quero também agradecer aí pela presença do Fábio aqui. De verdade, me sinto muito honrado. Com certeza aí faremos outras interações. Muito obrigado também ao Gabriel
e toda a galera do Vintencast. E a reflexão que eu deixo aí final para vocês é exatamente essa mesma do Fábio. E ressaltando o seguinte, que muitas vezes as nossas igrejas têm falhado hoje, porque a gente se importa muito com o ensino, mas a gente para de aplicar aquelas coisas que a igreja antiga preservava, as ordens e estrutura que a igreja antiga preservava, que garantiam que ela fosse saudável. Muito para além do que é ensinado no púlpito, muito para além do que é ensinado na catequese. Que a gente possa observar essas questões relacionadas à política eclesiástica com amor, porque são exatamente essas coisas que vão garantir com que a nossa igreja continue saudável, que a nossa igreja funcione bem, que nós possamos não apenas nos aprofundar nas disputas históricas a respeito disso, mas também nos escritos dos pais, no que os pais disseram a respeito disso, e também observar na como a igreja antiga funcionava, a função que os apóstolos e bispos da Sagrada Escritura exerciam. Então é isso, valeu a todos e é isso.